Bluey parece suave e simples, mas se você assistir com atenção, pequenos erros começam a aparecer, como no episódio Vovós. Quando Janet e Rita entram na cozinha, a alça do forno está vazia, mas poucos quadros depois, uma toalha surge ali magicamente. Também nessa cena há 6 latas no chão, mas quando a cena vai de Bingo para Tilly, podemos ver Tilly pegando as latas. Mas o erro é que há 6 latas no chão e 2 nas mãos de Tilly, totalizando 8, mas antes só havia 6 latas no chão. De onde vieram as outras 2? No episódio, no fim de semana em que Bluey e Bingo estão lutando com Bandit, percebemos vários erros como nesta cena. Por um instante, Bingo perde um dos olhos e neste quadro, as pernas de Bingo parecem estranhamente mais longas. E aqui, os braços dela estão estranhamente mais longos. Depois os Heeler brincam de faz de conta, onde Bingo finge ser uma estátua. Quando ela corre ao sofá, vemos 3 brinquedos próximos, um carrinho, um bichinho de pelúcia e uma bola de tênis. Mas apenas alguns quadros depois, quando Bandit vem pegar a Bingo, o carrinho desaparece e a bola de tênis também muda de lugar. E isso não é tudo. Quando Bingo corre para fora da casa e vira uma estátua, podemos ver que ela está de costas para a casa. Mas quando vemos a mesma cena de outro ângulo, Bingo agora está de lado em relação à casa. No episódio Loja de TV, quando Bluey e Bingo veem os terriers pela câmera de segurança, podemos notar que a mãe dos terriers também está lá. Olhando alguns batons, agora foque nesses 3 batons aqui. Como podemos ver, todos são rosa. Mas o erro acontece quando a cena muda para eles. Um dos batons agora mudou para vermelho, mas antes os 3 eram rosa. Como já sabemos, Bandi é vítima de erros de animação relacionados ao cabelo, e no episódio Fadas, ele sofre com a queda de cabelo mais uma vez. Aqui, os curandeiros estão brincando de faz de conta, onde Bandi provoca as fadas para que façam o pior. Como resultado, Bingo agora está congelada. Com os dedos no nariz, Bluey coloca toda a culpa em Bandit, e para consertar seu erro, Bandit começa a dançar uma dança irlandesa ao redor da caixa de correio. Logo depois de carregar Bingo, o pelo acima dos olhos dele desaparece, e isso não é tudo, pois ele está dançando enquanto segura prendedores de Bingo. Nariz de Bandi. Precisamos dizer que os animadores precisam dar um descanso para Bandi desses erros no episódio. A praia. Bluey está se divertindo pulando sobre as pegadas de Tilly na areia. Quando olhamos para as pegadas de cima, há espaço entre elas. Mas quando Bluey pula bem nesse espaço, ela não deixa sua própria pegada. Esse próximo erro pode ser encontrado no episódio Ursinho Brownie. No começo do episódio, Bluey e Bingo estão brincando com massinha. E se você olhar atrás delas, podemos ver um armário com um vaso de flores em cima. Agora, repare na posição do vaso de flores. Ele está situado perto da borda, do lado direito do armário. Mas o erro acontece quando a cena muda para Bandi e Tilly. Nós vemos o armário de um ângulo diferente, mas repare na posição do vaso de flores. Agora ele se moveu para o lado esquerdo, enquanto antes estava do lado direito. No episódio Borboletas, Bluey, Bingo e Judo estão brincando de um jogo divertido e depois de um pequeno problema que acontece no episódio, especialmente entre Judo e Bingo, os 3 fazem as pazes e voltam a brincar. Agora os 3 filhotes querem ser humanos e nenhum deles quer fingir ser a borboleta. Então se perguntam quem poderiam caçar quando ouvem Bandi cantarolando ao terminar de tirar a roupa do varal. Se você pausar exatamente quando Bandit está sendo totalmente destruído pelo grupo de filhotes, vai perceber que o personagem fica completamente retorcido e irreconhecível. Por exemplo, repare que o braço dele vai direto para a bochecha, o que é muito estranho. Pobre Bandi. Ele parece ser a vítima de todos, até mesmo dos animadores do desenho. Outro erro engraçado está no episódio chamado Cão Pastor, onde Bandit está fingindo ser uma ovelha. Bingo quer dar um capim gostoso para a ovelha. Quando a ovelha come o capim da mão da Bingo, observe bem a mão dela. Parece que a ovelha comeu a mão dela também. Ela simplesmente desaparece. Agora, esse próximo erro de animação é motivo de debate. No episódio Jogo do Balão, percebemos algo muito interessante. Na cena em que Bluey acorda e está saindo da cama, percebemos que está faltando algo naquela cama. Sabe do que estou falando? Bem, estou falando do travesseiro. Literalmente não há travesseiro na cama. Já vimos a cama da Bluey antes e sempre tem um travesseiro lá. Só existem 2 explicações para isso. Primeiro, Tilly esqueceu de colocar um travesseiro na cama da Bluey. E segundo, os animadores simplesmente esqueceram de desenhar o travesseiro. E eu acho que essa é a verdadeira razão. Um dos episódios mais queridos de Bluey é Barnacos e Bump, onde Bluey e os outros tentam fazer um filme para Bingo enquanto ela está no hospital. O filme se desenrola ao longo do episódio, e no final todas as superestrelas envolvidas no filme fazem aquele agradecimento típico que os atores fazem ao final de uma peça para o público. E é aí que algo muito estranho acontece. Muffin, que participa da peça, está usando um chapéu de chefe porque esse era o papel dela no filme.
Na cena final, vemos que o chapéu cai um pouco sobre os olhos dela porque é grande demais. Se você pausar no momento certo, verá que um olho dela está coberto pelo chapéu e o outro acima. Esse é um erro engraçado. Aqui há uma confusão de cores no episódio da lanchonete do hambúrguer. Bandit está tentando tirar Bluey e Bingo da banheira, mas as meninas o convencem a entrar na brincadeira e ele acaba entrando também. Quando Tilly diz que vai tirar tudo da banheira, algo engraçado acontece com o Bandit. Você sabe, Bandit é azul e a cabeça dele é de um azul um pouco mais escuro, certo? Bem, se você olhar de perto por um segundo, a cabeça dele muda para metade azul escuro e metade azul claro. Esse é um Bandit bem colorido. Neste episódio, Bluey e Bingo brincam de restaurante com o vovô e usam telefones de brinquedo, mostrando um truque sorrateiro de desaparecimento. Eles até pagaram o táxi do vovô com o aplicativo de mentira quando o vovô entra na barraca-restaurante deles. Tem muitos brinquedos ao redor. Se você olhar com bastante atenção, dá pra ver um brinquedo de crocodilo verde. Mas preste atenção porque às vezes ele está lá e às vezes desaparece. É como mágica. No episódio Bolo de Pato, Bluey quer ajudar a Bandit a fazer o bolo de aniversário da Bingo, mas antes precisa guardar seus brinquedos. Mas nada consegue convencer ela a arrumar até que Bandit deixa o bolo cair. E quando isso acontece, ele fica bem chateado, mas esse não é o erro. Se dermos um zoom no fundo, podemos notar o easter egg do cachorro comprido em cima do armário. Mas o problema está no final. Em parte do episódio, Tilly volta para casa, e em uma das cenas em que ela está em frente ao armário que vimos antes, não há cachorro comprido em cima dele, mas antes tinha. Isso é um erro de animação ou o cachorro comprido simplesmente aparece em apenas uma cena? Esse próximo erro é super difícil de ver. É no episódio zoológico, sabe como é? Tilly tem uma parte clara do lado do rosto, uma mancha marrom do outro lado e uma mancha clara entre os olhos. Bem, nesse episódio o Bingo entra na jaula de macacos de faz de conta e Tilly fica muito preocupada. Se você olhar de perto para o rosto da Tilly, a mancha clara entre os olhos dela desaparece, ela muda para o mesmo tom de laranja do resto do pelo dela. É um pequeno erro, mas nós vimos isso no episódio. Resumo: quando o Bandit entra no restaurante para ver se a comida está pronta, as meninas continuam brincando do lado de fora como se estivessem no próprio restaurante. O erro é que, em certo momento, Bingo come a comida apimentada que foi deixada ali por Bandit, e quando o Bandit volta para fora, Bingo cospe a comida ardida da boca bem no rosto do pobre Bandit. Perceba que quando ela faz isso, o Bandit vira o rosto para o lado e podemos ver que os dois lados do rosto dele ficam sujos. Então ele limpa o rosto com o braço, e agora o rosto dele está completamente limpo. Mas como isso é possível se entre os dois lados do rosto dele há um focinho impedindo que ele limpe os dois lados da cabeça ao mesmo tempo? No episódio Reunião de Família, Bluey acusa Bandit de ter peidado na cara dela e começa uma discussão em família. Declarações e evidências conflitantes surgem até que a verdade é revelada, resultando em um pedido de desculpas. Essa história engraçada também tem um erro de animação divertido que é muito difícil de perceber. Durante o discurso de Tilly, o olho de Bluey treme rapidamente, mas como dito, isso dura só alguns quadros e é difícil notar. Esses foram alguns erros de animação de Bluey que encontramos. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.